Hoje nós vamos falar sobre a primeira sessão espírita que se tem notícia ou que está, digamos, documentada. Pessoal, ela está na Bíblia, isso mesmo. Nós vamos saber como essa sessão espírita ocorreu. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, falar em Espiritismo e Bíblia causa estranheza em algumas pessoas, né? Principalmente aquelas que não conhecem o Espiritismo, pois não sabem que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Além disso, muitas pessoas tomam aquilo que está na Bíblia ao pé da letra. Porém, o Espiritismo, cumprindo seu papel de consolador prometido por Jesus, nos esclarece muitos casos que nos parecem obscuros. Aqui no canal nós temos esse vídeo aqui, onde eu mostro para vocês as menções que a Bíblia faz sobre a reencarnação. O link está aqui embaixo na descrição e no final desse nosso vídeo de hoje, uma caixinha que vai aparecer por aqui. E hoje eu vou contar para vocês, então, como ocorreu a primeira sessão espírita que se tem notícia. Ela está relatada na Bíblia. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, então vou fazer a leitura aqui para vocês, tá bom? Mas olha, eu queria deixar claro aqui que o objetivo do vídeo não é atacar a fé de ninguém, a religião de ninguém, porque quando a gente fala em espiritismo e Bíblia, algumas pessoas de religiões tradicionais vêm aqui, começam a xingar, chegam aqui ao canal de forma muito violenta, meio que revoltadas por um canal espírita falar sobre a Bíblia, mas eu acredito que a Bíblia não seja de posse de ninguém, muito menos Deus, então aqui não é uma afronta a religião nenhuma, até porque eu considero todas as religiões importantíssimas no planeta de provas e expiações, porque cada religião abraça um nível de consciência diferente. E se a religião faz com que a pessoa seja uma pessoa melhor, que é aquilo que nós entendemos no espiritismo como reforma íntima, se a pessoa faz a reforma íntima, então aí está. Então, se alguém pertencente a alguma religião estiver aqui assistindo, por favor, não tem nada aqui de afronta a ninguém, tá? É apenas um vídeo de um canal espírita, de um canal sobre espiritismo, mostrando um fato à luz do espiritismo. Como todo mundo tem o direito de vir aqui no YouTube e expor, né, os fatos à luz daquilo que ela acredita, da sua religião, o espírita também tem esse direito, tá bom? Então vamos lá. Feitas essas considerações, olha só. Saul consulta uma adivinha em Endor, pedindo-lhe revelação. Ela prediz a morte dele e de seus filhos e a derrota de Israel pelos filisteus. E sucedeu naqueles dias que, reunindo os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe por certo que comigo sairás no exército, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás tu o que o teu servo pode fazer. E disse Aques a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Pessoal, era assim que os médiuns eram chamados. E Saul haviam expulsado todos eles do país, tá bom? E ajuntaram-se os filisteus, e foram e acamparam em Sunem. E ajuntou Saul todo o Israel, e acamparam em Gilboa. E vendo Saul o exército dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor:
Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Dor há uma mulher que tem um espírito familiar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite foram à mulher, e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito familiar e me faças subir quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como destruiu da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: Quem te farei subir? E disse ele: Faz-me subir Samuel. Ou seja, Saul queria ter um contato com o espírito de Samuel, né, pessoal? E quando a mulher viu Samuel, gritou com alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como és a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como pela minha boca te disse, e rasgou o areino da tua mão, e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não escutaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o exército de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não havia força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então foi a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e arrisquei a minha vida e ouvi as palavras que me disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse: Não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e se assentou sobre uma cama, e tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou, e a matou, e tomou farinha, e a amassou, e a assou em bolos ázimos, e os levou diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e foram naquela mesma noite. Viu só, pessoal? Está de maneira explícita, né? Bom, mas então agora eu vou ler para vocês um artigo muito bom, muito interessante sobre essa primeira sessão espírita na Bíblia. É um artigo assinado por Gerson Simões Monteiro, e esse artigo foi publicado originalmente no site Correio Espírita. Olha só, pessoal. A primeira sessão espírita na Bíblia. A primeira sessão espírita. Um amigo meu, pastor evangélico, me confidenciou que ficava embaraçado quando tinha de comentar o texto do Velho Testamento relativo ao versículo 28 do capítulo 1 do livro de Samuel,
Segundo suas próprias palavras, ele considerava o fato relatado nesse texto como a primeira sessão espírita da Bíblia. Ao chegar em casa, fui pesquisar o assunto no Velho Testamento e me deparei com o fato ocorrido com o rei Saul após a morte de Samuel, seu protetor e conselheiro. Vale esclarecer que o povo judeu resolveu dar aos seus dirigentes máximos o título e a condição de rei, numa tentativa de acabar com os desmandos, os conflitos de autoridade e a consequente desarmonia política e social. Acontece que o rei Saul, ante a contingência de lutar contra os filisteus, adversários tradicionais dos judeus, teve medo. Sua primeira providência foi consultar Javé, Deus de Israel, isto é, orou a Deus pedindo socorro, mas não conseguiu nada, conforme registra Samuel 28:6. Javé não lhe respondeu nem por sonho, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Urim seria um fenômeno mediúnico de efeitos físicos utilizado pelos espíritos manifestantes, tal como ainda hoje o fazem com a prancheta ou com um copinho que desliza dentro de um círculo de letras. A consulta ao morto. Porém, sabendo que os mortos podiam ser consultados, foi informado pelos seus comandantes de que ali perto, em Endor, havia uma pitonisa, isto é, uma médium, através da qual ele poderia se aconselhar com os espíritos para tomar a decisão de lutar contra os filisteus ou recuar, se fosse o caso. Acontece que ele mesmo havia determinado a expulsão de todos os médiuns do país. Diante disso, Saul disfarçou-se e saiu incógnito. Chegando à noite na casa da médium, disse-lhe que precisava falar com os mortos. A pobre senhora procurou recusar o consulente, devido à severa proibição determinada pelo próprio Saul. Embora desconfiada, perguntou-lhe com quem ele queria falar, ao que ele respondeu: chame Saul. Ao cair em transe, a médium de Endor de pronto verificou que ele tentara enganá-la e passou-lhe uma descompostura, pois na realidade se tratava o tempo todo do próprio rei Saul a pedir ajuda para falar com os espíritos. Nesse momento, o espírito Samuel, materializado, estende as mãos acolhedoras a Saul e pergunta a razão da sua evocação. Emocionado, Saul diz então: é que estou em grande angústia, os filisteus guerreiam contra mim, Deus se afastou de mim, não me responde mais, então vim te chamar para que me digas o que tenho de fazer. A orientação de Samuel. Segundo o espírito Humberto de Campos, pelo médium Chico Xavier, no livro Lázaro Redimido, o espírito materializado de Samuel, afagando a cabeça de Saul, falou comovido: volte então ao povo de Israel, desarma o nosso exército e diz à nação que o nosso orgulho racial é um erro nefasto e profundo diante da morte, inevitável para todos. Notifica as 12 tribos de que nossas guerras e atritos com os vizinhos são malditas ilusões que nos agravam as responsabilidades diante do Deus Altíssimo. Cientifica-os de que a morte ensinou a mim, último juiz dos israelitas, as mais estranhas revelações. O Senhor Supremo não está em nossa arca de substância perecível do mundo, que não passa de mero símbolo, respeitável, embora onde teremos buscado tanta audácia para nos julgarmos privilegiados do Eterno, que espíritos satânicos penetram nossos lares para odiarmos o trabalho pacífico, entregando-nos ao monstro da guerra que espalha a fome, a peste e a desolação. É verdade que nossos antepassados muito sofreram nas perseguições da Babilônia e no cativeiro do Egito, mas também é inegável que nunca soubemos valorizar os favores e as graças de Jeová, o Pai Magnificente. Reajustando agora os meus conhecimentos pelas imposições do sepulcro, eu mesmo, que cultivava a justiça e supunha servir ao Senhor, compreendo quanto me afastei das vozes espirituais que nos induziam ao escrupuloso cumprimento da lei. Sou hoje obrigado a socorrer os nossos armadores e frecheiros, guerrilheiros e pajens de armas, que choram
e sofrem junto de mim, e aos quais ajudei na matança. Volta, pois, Saul, enquanto é tempo, e ensina aos nossos a realidade dura e angustiosa. Explica-lhes que os filisteus são também filhos do Altíssimo e que, ao invés de nos odiarmos, é imprescindível nos amemos uns aos outros, auxiliando-nos reciprocamente como irmãos. Os lares de Jerusalém não são melhores que os de Ascalão. Vai e ensina ao nosso povo uma vida nova. Faze que os instrumentos destruidores do extermínio se voltem para o trabalho pacífico e abençoado no solo da terra. Recusa do conselho. Saul soluçava de joelhos. Como aceitar os conselhos inesperados e humilhantes? Não se sentia com a força precisa para recuar. Buscava orientação para a vitória na batalha e o juiz inesquecível de Israel voltava do misterioso reino da morte para induzi-lo à submissão. Saul, porém, diante de sua rebeldia em não aceitar os conselhos inesperados para não guerrear, ouviu a seguinte profecia do Espírito Samuel: amanhã mesmo serás recolhido pela morte com os teus filhos. Na Bíblia, Samuel 28. E foi o que aconteceu. Deixando de acatar o bom conselho de Samuel, dado em nome do Senhor, Saul morreu na batalha contra os filisteus junto com seus filhos, a fim de aprender com a morte as sagradas lições da vida. Gerson Simões Monteiro, Correio Espírita. Bom, pessoal, então aí está, documentada na Bíblia a primeira sessão espírita, sessão mediúnica, tá? Mas você acha que para por aí? Não para não, e eu vou trazer para vocês daqui a um tempo mais um vídeo sobre uma sessão espírita documentada na Bíblia, mais precisamente no capítulo 5 do livro de Daniel. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!